Vamos começar com o Brasil fora do G7 mais uma vez. Mais uma vez, Adriana, porque olha, vamos só tentar entender. O G7 não tem obrigação nenhuma de convidar nenhum país, né? Então, são as 7 maiores economias, pelo menos do mundo desenvolvido, e que já é uma tradição desde o começo do século, basicamente, desde 2003, que o G7 na cúpula estende o convite a outros países, claro, aos países em desenvolvimento. O Brasil foi convidado em 2003, foram vários convites em vários momentos, o Brasil participou. Mas desde a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, o Brasil não é convidado para nenhuma das reuniões do G7. Em 2019, na primeira vez, quem presidia era a França, de Emmanuel Macron, que não convidou o Brasil, optou por convidar o presidente do Chile, na época, Sebastião Pinheira. Aquela foi a decisão. No ano seguinte, seria o governo americano que sediaria o G7, mas aí foi um ano de pandemia, e logo depois eleição. Então não houve a reunião do G7. Quando ela voltou, já era o Reino Unido, e o Reino Unido optou também por não convidar o Brasil, convidou outros países e não convidou o Brasil. E agora a expectativa era de que sim, o Brasil pudesse voltar talvez ao grupo a ser convidado. Mas a Alemanha decidiu convidar outros países. Convidou a Índia, a Indonésia, como vocês citaram aí, a África do Sul, ou seja, 2 países dos BRICS, Índia e África do Sul, do Senegal, e não convidou o Brasil. Claro, Adriana, isso é sim uma demonstração de que, pelo menos nessas grandes cúpulas, se esses países têm a opção, eles não têm convidado o Brasil. O que, claro, deixa muita gente. Até conversava com alguns diplomatas brasileiros e um deles me disse o seguinte: você está surpreso com o quê, Jamil? Ou seja, até mesmo para a diplomacia brasileira, é muito claro que existe uma certa dificuldade hoje do Brasil de se inserir no mundo, pelo menos na mesa dos grandes. E aí é que entra o nosso segundo assunto. Por quê? Por que será que o convite não chega? É porque às vezes surge cada ideia, né, Jamil? Vamos falar então dessa ideia do presidente Jair Bolsonaro de juntar presidentes para visitar Putin, nesse momento em que a ONU fala em crime de guerra, em que Vladimir Putin atacou a Ucrânia com o Antônio Guterres lá dentro do país. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro acha que é uma boa ideia reunir um grupo de presidentes para fazer uma visitinha de cortesia. Adriana, é daquele tipo de proposta que, se ela é feita de uma certa forma, ela até vale. Agora, do jeito que ela foi apresentada, pelo menos, ela, obviamente, preenche essa imagem bastante já negativa do Brasil no exterior. Qual é a proposta? Pelo menos, segundo o chanceler da Turquia, que esteve no Brasil na semana passada, ele declarou que o presidente Jair Bolsonaro fez uma proposta a ele para que, justamente, junto com a Turquia, o Brasil organizasse uma comitiva de presidentes para ir visitar Vladimir Putin. Visitar Vladimir Putin não é exatamente o problema. Guterres foi, outros presidentes, outros chefes de governo também foram. O problema é você fazer isso e não ir, por exemplo, para Kiev. É você fazer de Moscou ou do Kremlin uma espécie de plataforma política, de palanque eleitoral. Aí sim, nós estamos falando de outro problema, que é, obviamente, usar esse momento de guerra, ou usar, na verdade, essa recepção que Vladimir Putin pode dar para, na verdade, capitalizar internamente. Por que a Turquia? Porque justamente a Turquia é hoje um dos poucos países do mundo que faz, de fato, uma interlocução entre Kiev e Moscou, entre os 2 países. Uma das poucas, na verdade, a negociação que existe hoje, ela é absolutamente existente graças aos turcos. E por isso que Bolsonaro usou a presença dos turcos em Brasília para fazer essa proposta. Os turcos disseram o seguinte: Adriano, olha, aquela piada que a gente faz, né? A gente liga para vocês de volta se tiver interesse, tá bom? Então, basicamente, foi isso que os turcos disseram: vamos estudar e, eventualmente, retornamos a ligação. Essa proposta é absolutamente descartada? Não. Por quê? Porque também interessa a Vladimir Putin receber líderes internacionais para dizer para a sua própria população: olha só, não estou isolado no mundo, tenho ainda amigos. E esses amigos, olha, são de países grandes como o Brasil. Então, de fato,
se essa proposta decolar, não seria tão surpreendente assim, porque ela atende a esses dois líderes. Ela atende a Vladimir Putin, porque, claro, vai mostrar para a sua população que não está isolado, e atende a Jair Bolsonaro, que também vai mostrar para o seu eleitorado que não está isolado. Só não interessa a população ucraniana, que, pelo menos por enquanto, não tem nenhum tipo de perspectiva de uma negociação de paz. Agora, sabe qual seria o cenário mais inesperado? É que nesse grupo, você teria que formar um grupo de presidentes que gostariam de conversar com Vladimir Putin e, claro, poderiam ser até próximos de Vladimir Putin. Aí eu fico imaginando, Adriana, que tal convidar Nicolás Maduro? Ele também é muito próximo de Vladimir Putin. Ô Jamil, eu ia pedir licença para você justamente para ler os 2 últimos parágrafos da sua coluna sobre esse assunto no UOL, né? Mas vou ler mesmo assim, vale a pena. Parágrafos do Jamil. Na conversa com os jornalistas, o chanceler turco ainda destacou que, apesar de rivais, Bolsonaro e Nicolás Maduro apresentam proximidade com Moscou, né? Uma postura de proximidade com Moscou. Aspas para o chanceler turco. O Brasil e Venezuela, você sabe, estão em boas relações com a Rússia. Ambos os países disseram que a guerra deve parar. Completou o chanceler. Já me imagine os dois lado a lado no avião, hein? Bolsonaro e Maduro. Qual seria a conversa? Espetacular. Não sei, talvez futebol ou algo parecido. A verdade é que, obviamente, essa é uma proposta que ela pode ainda acontecer, não descarto, e de fato ela atende a essa situação. Agora, achar que isso vai ser vamos dizer assim, um instrumento para levar a paz, aí é outra história, né? Levar a paz exige, como a Adriana colocou, uma situação muito mais complicada. Eu conversava com os negociadores hoje, Fábio, eles falam, olha, o momento é de discrição, é de ficar quieto, é de justamente negociar nos bastidores, longe das câmeras. É esse o momento da diplomacia, justamente para tentar evitar o quê? Mortes. Já são mais de 3 mil mortes na Ucrânia, registrados oficialmente, ou seja, o número real é muito maior. Temos mais de 5 milhões de refugiados. Não é um momento de palanque eleitoral, é um momento de paz, de buscar paz. E aí, obviamente, não cabe nesse roteiro. Só para completar, a Adriana citou muito bem que Antônio Guterres esteve em Kiev e foi bombardeado, né, porque basicamente aquele ali era um recado direto à própria ONU, e no fim de semana, pela primeira vez, um cessar-fogo foi estabelecido para justamente a criação de corredores humanitários para retirar uma parte das pessoas de Mariupol. Aqui na ONU, a reação foi o seguinte, olha só, o secretário-geral da ONU colocou a sua própria vida e a própria credibilidade da ONU em risco para obter uma paz de algumas horas para algumas pessoas. Ou seja, conseguir essa paz é muito mais complicado, é muito mais complexo do que você fazer declarações e querer apertar a mão de líderes para sair na foto bonito. É isso, Jamil. Para contribuir de fato para esse processo de paz, tem muitas coisas que são exigidas, né? Maturidade, habilidade diplomática e, sobretudo, o interesse real na paz, né? Vamos esperar para ver se o telefone do Bolsonaro vai tocar, para ver se o governo da Turquia vai achar conveniente. Esse encontro, o Jamil vai voltar sempre atualizando para a gente sobre esses assuntos. Obrigada demais, viu, Jamil? Boa semana.